Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é divulgação científica na universidade. A universidade brasileira caracteriza-se pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, segundo a Constituição Federal de 1988. Há hoje uma tendência de se caracterizar as universidades de ponta como sendo instituições de pesquisa. Seria a pesquisa que determina o tipo de ensino e de investigação e o tipo de inserção da universidade na sociedade. Neste programa, nós vamos explorar a relação entre produção e divulgação do conhecimento. Qual o papel da universidade na divulgação científica? E a nossa convidada é a professora da Universidade Federal, Silvânia Souza do Nascimento, que tem se ocupado no ensino e na pesquisa exatamente deste tema. Bem-vindo, professor. É um grande prazer tê-la aqui, né? É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, Domingos. Obrigado. Por que a universidade se preocupa pouco com a divulgação do conhecimento científico? Como você bem colocou, a Universidade Brasileira ela foi construída nesse tripé pesquisa, ensino e extensão. Para promover um ensino de qualidade e uma extensão que seja realmente uma resposta às demandas da sociedade, é necessária a investigação. Por isso, o tripé acaba tendo um ponto forte na pesquisa para caracterizar a qualidade desse ensino e dessa extensão. Em que medida hoje a pesquisa desponta exatamente como a principal função da universidade nos países mais desenvolvidos? Na medida que as instituições de ensino, como as universidades, elas têm um papel prioritário de promover questões novas, questões que tragam novas questões e promover a circulação do conhecimento científico para trazer novas disciplinas, novas tendências e uma formação de um profissional que seja um profissional que responda o futuro, não que responda unicamente à demanda atual. Então, com isso, a função de pesquisa ela é premente para o desenvolvimento em qualquer país. Essa função tríplice, ensino, pesquisa e extensão, é uma obrigação do professor ou uma obrigação institucional? Faz parte do projeto institucional, porque é muito difícil você ter aquele profissional que é capaz de desenvolver com grande competência as três áreas, né? Que elas demandam formações específicas e demandam também condições de trabalho bem diferentes, né? As condições de trabalho para promover a formação através do ensino são diferentes das demandas sociais para promover uma extensão de qualidade, assim como promover uma pesquisa de qualidade, né? Perfeito. Como o conhecimento produzido na universidade tem sido divulgado na sociedade? Há várias formas de divulgação do conhecimento científico, né? Inclusive pensando que atualmente nós colocamos essa divulgação em todas as áreas do conhecimento, não unicamente nas áreas de ponta, na área de ciência e tecnologia, das chamadas hard science, né, da física, química, biologia, nanotecnologia, etc., mas também na área das humanidades. Então, a divulgação científica acaba tendo muitos dispositivos e cada instituição, com suas características, vai desenvolver mais ou um outro mecanismo de divulgação. Que canais a universidade mantém para divulgar o conhecimento científico? Tradicionalmente, as universidades elas têm os seus setores de comunicação institucional que promovem mecanismos como os boletins, as pautas que são repassadas à imprensa, os veículos do tipo de rádio, televisão e periódicos. Então, são vários instrumentos que são utilizados para a comunicação pública da ciência. Há universidades que têm setores específicos, outras universidades acabam fazendo mesmo assessoria de imprensa que promove, de certo grau, uma divulgação científica. Quem se encarrega dessa divulgação? Ou não tem encarregado? É muito variado, né? Você tem instituições como a UFMG, que tem o privilégio de ter uma diretoria de divulgação científica, mas isso não é verdade para um número muito grande de instituições. Muitas vezes a própria assessoria de imprensa que acaba fazendo esse papel. Outras vezes o próprio pesquisador, em sua função pública, né, ele acaba atendendo o jornalista, atendendo e criando também dispositivos de comunicação pública da ciência.
A divulgação científica na universidade é bem avaliada ou se valoriza muito mais a produção? É uma tendência recente dentro dos mecanismos de avaliação do trabalho universitário valorizar a extensão e assim também a divulgação científica, né? Não temos, talvez, menos de 10 anos que o CNPq, que é o órgão nacional de avaliação da produção científica, criou dentro do Lattes, é o grande diretório de produção científica, uma área específica para que o cientista ele pudesse registrar a sua obra na área da divulgação científica. Esse é um instrumento, de certa forma, de avaliação, dá transparência à produção no campo da divulgação científica e acaba sendo também um instrumento de avaliação utilizado pela CAPES, que é outro órgão regulador aí da formação. É um órgão que regula a produção no campo do ensino, né? A CAPES é o nosso regulador no Ministério de Educação que regula o ensino e acaba valorizando a divulgação científica com o conceito de responsabilidade social e com o conceito de solidariedade entre os produtores do conhecimento e os diversos campos da sociedade, né? Isso, por exemplo, na avaliação da pós-graduação estrito sensu, é bem avaliado ou não? Pela CAPES? Pela CAPES, atualmente, é muito avaliado, porque nós temos um conceito de responsabilidade social, ele tem entrado dentro das próprias universidades. Então, você não pode ter um financiamento público da produção do conhecimento se ele não produz uma forma de comunicação para a sociedade, de modo que os programas de pós-graduação estrito sensu, eles são avaliados nesse critério não chamado de divulgação científica, né, porque é um pensamento restrito, mas pensando nessa forma de retribuição, de retorno à sociedade. E a avaliação é um fator também de promoção do professor na universidade, em termos acadêmicos? Em termos acadêmicos, nós temos a tradição ainda pela produção dos papers, quer dizer, é uma forma de divulgação científica, mas uma divulgação científica especializada entre os pares, né? Então, a produção científica é que acaba sendo o grande instrumento de avaliação e de promoção acadêmica. Mas nós temos uma tendência muito forte que esse retorno à sociedade passa a ser cada vez mais avaliado. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos explorar em que medida, digamos, a divulgação científica é ensinada na universidade e também objeto de pesquisa. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando divulgação científica na universidade. Nós colocamos a divulgação vis-à-vis com a produção científica. Em que medida, digamos, a universidade tem se esforçado e se comprometido com a divulgação e como também as agências de pesquisa têm valorizado esse tipo de atividade. Já deixamos no ar o que seria o tema condutor deste segundo bloco, que em que medida, digamos, a divulgação científica é ensinada na universidade ou passa ao largo do ensino? Bem, a nossa formação científica ela é ainda bastante tradicional, principalmente no contexto brasileiro. Nós temos uma formação da metodologia, que é realmente o que vai dar o norte de um processo investigativo em qualquer campo, e uma formação da produção do conhecimento, quer dizer, os alunos rapidamente eles já entram na lógica da produção dos papers, da construção dos relatórios técnicos e a própria formação enquanto comunicador passa bem distante. Mas isso é uma tradição que, à medida que a formação dos jornalistas e da sociedade começa a cobrar uma participação maior do cientista nesses dispositivos de comunicação, começa a entrar enquanto formação transversal ou então enquanto prática mesmo do jovem pesquisador, né? Então, é claro que nós temos os jovens pesquisadores bem mais sensíveis e bem mais próximos da formação para a divulgação científica, para o bom atendimento às diversas mídias, né? Mas também para a produção de textos que são
que podem circular em diversos canais, não só no canal periódico entre os especialistas, mas também para os outros canais da sociedade. Né? Perfeito. Em que medida, digamos, ela se tornou também campo de pesquisa na universidade? Enquanto campo de pesquisa, isso é bem mais recente, né? Que nós temos mais ou menos uns 20 anos que o campo da comunicação científica, ela passa a ser um objeto tanto da sociologia da ciência, quanto dos diversos campos da ciência da informação, da prática educativa, etc. Né? Mas é um campo emergente na área de interface, né, entre a produção do conhecimento e a própria sociedade. Né? Ou ela tem sido vista como extensão universitária? Essa é uma grande polêmica, né? Porque você sabe que o próprio processo de extensão universitária é um conceito brasileiro. Né? Recentemente, as universidades anglofônicas, elas criaram o conceito do outreach, que seria exatamente a universidade cumprir esse papel que ela produz conhecimento, que a extensão não é o assistencialismo, né? A extensão é o braço onde a produção do conhecimento se estende à sociedade, mas se estende como uma via de mão dupla. Claro. Ele questiona a sociedade, ele não só vai para entregar um conhecimento produzido, mas ele vai também para escutar e para dialogar com a comunidade acadêmica. Então, a divulgação científica, ora ela está junto à pesquisa, aos produtores, ora ela está nesse braço de extensão. Perfeito. Qual a importância da entrevista na divulgação científica? Bom, a entrevista a gente pode dizer que é um dos dispositivos mais tradicionais da divulgação científica e talvez aquele dispositivo junto com a conferência pública, né, com a conferência aberta, que o cientista é mais preparado para isso. Não significa que o cientista não tenha um grande pavor, né, de enfrentar face-to-face o jornalismo, assim como enfrentar um público que é desconhecido. A formação do cientista é muito mais para ele dar sua conferência entre os pares, onde ele tem especialistas que ele vai dialogar, do que transformar esse conhecimento em algo que possa ser lido, que possa ser dialogado, que possa ser conversado com um público de não especialistas. Você exige algum preparo especial ou uma entrevista com outras características para fazer a divulgação científica? Hoje, nas universidades de ponta internacionais, a formação do cientista passa por instrumentos formativos para ele aprender não só a entrevistar, mas também ser entrevistado. E isso é um exercício muito importante, que assim como ele aprende a comunicar entre os pares, hoje a língua é inglês, então ele comunicar em inglês em 10, 15 minutos, né, para fazer um paper em 7 páginas, ele precisa aprender também a fazer uma entrevista para a TV, que é diferente de uma entrevista para o rádio, que é diferente deles responder os textos para poder mandar para um editorial de jornal ou de uma revista de grande circulação. Então, é necessário ter instrumentos, sim, de formação para melhorar esse tipo de comunicação. Como distinguir divulgação científica da cultural, professora? Bom, uma coisa que a gente podia ficar falando horas sobre o próprio conceito de cultura científica, né? Que é um conceito emergente, é um conceito que aparece bem datado dentro da comunidade francesa, em particular, e que vai tratar a comunidade científica como uma produtora também de cultura. Então, você pode falar em divulgação cultural e falar que a divulgação científica nada mais é do que você transformar a ciência em um objeto de cultura, porque existe um grupo social importante com características próprias que produz esse conhecimento e que pode transformar também em espetáculo. A gente tem visto a ciência se transformar em espetáculo em vários formas, em vários modos de produção da divulgação científica. Então, a gente pode falar em divulgação cultural. E a divulgação de eventos tem crescido também como um canal de divulgação da ciência? É muito interessante que, se você pega as sociedades pós-industriais, esse conceito de cultura científica é muito mais presente do que nós temos no Brasil. Então, nós temos grandes festivais de ciência público, como a gente tem festivais de cultura, de tradições populares, música, de carnaval, de música, literatura, né? Por exemplo, o Festival de Edimburgo são 5 dias que a cidade de Edimburgo se transforma num grande palco para várias manifestações de cultura científica, onde os cientistas encontram com a sociedade, promovem
shows pirotécnicos, mas com novos materiais. É uma forma de sensibilizar os financiadores para aqueles produtos que são produtos de inovação e ligar a produção do conhecimento científico à cultura tecnológica e à cultura de inovação e empreendedorismo. Então, transformar a ciência em espetáculo, em eventos científicos, é uma tradição que deve chegar no Brasil proximamente. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar qual a literatura disponível para a divulgação científica e quais as perspectivas de crescimento desse setor dentro e fora da universidade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando divulgação científica na universidade. Já deixamos no ar o que seria o tema desse terceiro bloco, que é exatamente, há uma literatura disponível e grande que trata da divulgação científica? Bom, como eu coloquei, a divulgação científica é um tema emergente, né, enquanto campo de pesquisa. Por isso mesmo, nós temos uma literatura especializada ainda bem restrita, principalmente em português. A literatura mais ampla, que é a literatura francesa, porque tanto no Quebec quanto na França foram países onde a sociologia da ciência ela avançou rapidamente, desde Bachelard já começaram a se preocupar com esses efeitos da comunicação pública da ciência, então nós temos uma literatura mais ampla. Os países anglofônicos, principalmente a Inglaterra, os Estados Unidos, têm uma literatura grande também na área, principalmente quando analisam dispositivos de divulgação científica nos espaços museais, é onde a gente acha uma literatura mais ampla. Mas tem muita coisa sendo produzida no Brasil, né? Recentemente nós tivemos alguns lançamentos e há muitas editoras que estão preocupadas com essa temática. Perfeito. Divulgar ciência é uma função interna ou externa da universidade? Bom, como o tema é divulgação científica na universidade, eu posso dizer que é tanto uma função interna quanto uma função externa. Pensando que a divulgação científica, a gente tem que promover esse encontro tanto dos produtores do conhecimento científico em todas as áreas, mas também promover um diálogo com a sociedade. Então, é uma função interna quando os próprios produtores estão criando esses dispositivos, estão traduzindo esses processos investigativos para o grande público, para o público de não especialistas, mas também é uma função externa quando a própria sociedade começa a procurar cada vez mais, a questionar esses produtores de conhecimento e vão à universidade em busca de conteúdo, tanto para transformar, aí já de uma outra forma, né, quando o jornalista, quando o editorial, quando o próprio cidadão, ele começa a questionar mais essas fontes que estão dentro das universidades. Por quais fases a divulgação científica já passou, professora? Bom, é uma história que começa com a própria institucionalização da comunidade científica, né? A gente pode falar que uma primeira fase, a gente pode colocar junto com a institucionalização do método científico por Francis Bacon, que ele vai escrever os aforismos, né, do método científico. É uma forma de divulgação. A literatura tem trabalhado muito como instrumento de divulgação, né? Ernest Sabato é um grande que foi físico, mas também que trabalha com temas científicos através da literatura. Outras fases, elas apareceram principalmente com os movimentos de educação popular. Aí, novamente, nessa dialogia entre o externo e o interno, né? A própria comunidade que estava submetida aos processos de educação popular começam a questionar e promover e a demandar formas de comunicação desse conhecimento que era considerado conhecimento de ponta. Então, nós temos uma fase importante que o Brasil passa também, que a gente chama da popularização da ciência, né? Que muitas vezes não é o próprio cientista que faz, mas é o mediador cultural, é o jornalista, são não especialistas que organizam esse conhecimento e traduzem esse conhecimento para a grande população. Então, nós temos esses dois vieses. Perfeito. Qual a importância das novas mídias na divulgação científica?
As novas mídias, elas promovem muitas mudanças na própria comunicação e nos meios de comunicação como um todo, né? Então, a comunicação pública da ciência também vai sentir um impacto muito grande das novas mídias. O mais prioritário que tem sido é o próprio mecanismo de produção de conteúdo para essas novas mídias. Muitas vezes, vocês veem, nós tivemos os períodos dos blogs, né, onde a gente tinha grandes textos, mas evoluiu rapidamente para os twitters, que a gente tem, né, 140 toques. Então, produzir um texto para um blog é um tipo de produção muito diferente de produzir uma imagem para o Flickr ou então para o Instagram. E todos esses são dispositivos de novas mídias que têm sido utilizados como mecanismo de divulgação científica, né? Como elas têm sido usadas adequadamente? Nós não temos uma avaliação, né, de se é adequado ou não adequado. Nós temos uma avaliação que há um número muito grande de produtores de conteúdo. Essas informações, elas circulam nos espaços mais inusitados e são acessadas de forma muito diferente. A pesquisa ainda é muito recente, tanto de rastrear quanto de avaliar impactos ou avaliar como que elas têm mudado as características de divulgação científica. Mas claro que a gente tem como hipótese, né, que há uma mudança tanto na produção do conhecimento quanto na própria produção de dispositivos de comunicação científica. Que resultados tem produzido? Já são perceptíveis? Nós temos um resultado que foi divulgado recentemente, que é a própria pesquisa nacional que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação fez sobre a percepção pública do brasileiro sobre a ciência, né? Sim. E o grande instrumento de circulação do conhecimento científico ainda não são as novas mídias, né? Na população, eles não acessam o Twitter para saber o que está sendo produzido dentro da comunidade científica. Mas isso pode mudar rapidamente, né? O que a gente tem visto em pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, é que os microblogs, que é um instrumento de mídia e que tem conteúdo científico, eles circulam rapidamente entre o público jovem. Então, a gente vê que esse fenômeno das novas mídias é um fenômeno dessa juventude, dessa geração que já nasce utilizando. Então, quando o próprio jovem produz, ele rapidamente é disseminado e circula para esse jovem, esse público jovem. Então, nós temos ainda indícios muito suaves de qual é a possibilidade desses dispositivos circularem o conhecimento científico. Mas eu acho que é uma aposta promissora, né? Pois é, nós estamos já no finalzinho do nosso programa. Qual o futuro da divulgação científica dentro e fora da universidade, professora? Bom, eu sou bastante otimista quanto ao futuro da divulgação científica, principalmente dentro da universidade, com esses diversos mecanismos que nós colocamos de avaliação, que tem cada vez mais valorizado esse tipo de ação, que é uma ação social importante, onde o produtor do conhecimento científico se coloca à disposição do público, né? Então, essa é uma perspectiva importante. E os jovens cientistas, eles estão cada vez mais sensíveis e preocupados em atenderem bem, a responderem bem às demandas da sociedade. Uma outra perspectiva que eu acho importante também é a aposta que a gente deve fazer na constituição de uma comunidade mais ampla, né? Uma comunidade onde o exercício da cidadania científica, hoje a gente fala do cidadão cientificamente esclarecido, né? Sim. Então, esse cidadão, ele cada vez mais procura as diversas fontes de conhecimento científico e ele seja capaz de ler, analisar e investigar e até mesmo perguntar, né? Quem sabe um dia a gente não vai ter um Twitter na universidade onde qualquer cidadão pode perguntar o que o cientista está fazendo e qual que é o impacto daquela pesquisa no dia a dia dele. E o cientista esteja lá para responder imediatamente, né? Perfeito. Professora, queria agradecer muito a sua participação, cumprimentar na sua pessoa todas as pessoas que se dedicam à divulgação da ciência, que ela é extremamente importante. O conhecimento científico é vital para o desenvolvimento brasileiro e também para a qualidade de vida de todas as pessoas. E você, telespectador, que sempre está conosco, nos prestigia e nos acompanha toda semana, muito obrigado e até a semana que vem.